você vai encontrar na sua Bíblia, 1 João, está lá no finalzinho da Bíblia, próximo a Apocalipse. 1 João, capítulo de número 4, enquanto você encontra, eu tento trazer à memória dos irmãos, da igreja, dos amigos, o que falamos semana passada, sobre Davi e Jonatas, aquela amizade, aquela aliança que fizeram por amor, e nós aprendemos através daquela mensagem, daquela passagem bíblica, que por amor se morre, por uma aliança feita, estabelecida em Deus, entrega-se a vida. Aprendemos também que nesta aliança, no momento da angústia, Provérbios diz, na angústia nasce o irmão. Então, entre Jonatas e Davi, no momento de angústia, nasceu como que um irmão, e eles como irmãos se amavam, e puderam então jurar fidelidade um ao outro na presença do Senhor, por amor. Hoje a proposta está baseada também nesse mesmo tema. 1 João capítulo 4, em especial eu leio agora o versículo 19. 1 João 4, 19, diz assim: nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Vamos falar juntos? Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Só as mulheres, 1, 2, 3 e... Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Homens, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Mais uma vez, toda a igreja. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Amém, irmãos? Amém. Quem escreveu essa carta, esse texto, este livro, foi o apóstolo João. Dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 5. E quais foram? O Evangelho de João, a primeira, segunda e terceira carta de João e o livro de Apocalipse. Foi ele o escritor. E esse homem usado por Deus, a história ou a tradição conta que no finalzinho da sua vida, ele já sem muitas forças, devido a toda a trajetória que ele viveu, toda a perseguição que ele experimentou, no final, ele só tinha força para pregar uma mensagem. Imagine a igreja se reunindo e ele só tinha uma mensagem para pregar. E a mensagem que ele dizia é: filhinhos, amemo-nos uns aos outros. Filhinhos, amemo-nos uns aos outros. Esse homem usado por Deus recebe esta unção da parte do Senhor de amor. Quem já leu o Novo Testamento, por exemplo, já viu que esse apóstolo João foi que num momento muito especial, muito íntimo entre João e Jesus, entre os discípulos e Jesus, ele encostou a cabeça no peito de Jesus. Você já fez isso em seu pai ou em alguém próximo assim, colocar a cabeça assim no peito? E o apóstolo João, com essa linguagem de amor, ele se aproxima de Jesus, ele encosta a cabeça no peito de Jesus, quando Jesus estava dizendo: um de vocês há de me trair. E ele, consternado com um amor que latente nele, ele pergunta se ele seria essa pessoa, e o Senhor aponta quem era, e nós sabemos que era Judas. Esse é o discípulo amado, o discípulo do amor. Então, esta expressão do apóstolo João, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro, tem algo a nos ensinar, e eu gostaria de discorrer um pouquinho dessa passagem com os irmãos. Mas nós podemos, antes mesmo
de eu discorrer sobre essa mensagem, nós podemos dizer a Jesus: nós o amamos. Podemos? Vamos falar então? Nós o amamos. Mais uma vez. Irmãos, eu não sei qual é a sua experiência de conversão, como aconteceu o processo de conversão na sua vida. Eu tive a minha experiência de conversão, talvez a sua tenha sido totalmente diferente da minha, mas independente a forma com que houve a conversão na minha vida e houve a conversão na sua vida, o fato é que nós podemos dizer juntos: nós o amamos. No meio da igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra, existem duas linhas teológicas que disputam entre si uma realidade bíblica. Por exemplo, nós temos uma linha teológica defendida por um homem chamado Jacó Armínio, e uma linha teológica oposta, escrita por João Calvino. Mas tanto aqueles que entendem Armínio como sendo alguém que falou de maneira correta, bíblica, quanto aqueles que entendem que Calvino é que falou de maneira correta, todos eles precisam dizer: nós o amamos. Então existem talvez algumas coisas que podemos divergir em coisas humanas, em entendimentos humanos, mas uma coisa entre nós precisa ficar claro: nós o amamos. Nós amamos ao Senhor. E esse texto nos fala sobre isso, e nós precisamos então entender. E só consegue dizer que ama ao Senhor aquele que primeiro crê no Senhor. Você sabe que na Bíblia não está escrito: ame ao Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não, não está escrito isso. O que está escrito? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então é preciso primeiro crer, e aquele que crê ama. Aquele que crê no Senhor ama o Senhor. Quem ama o Senhor o conhece. Quem ama e conhece serve ao Senhor. Então o Senhor tem nos chamado para esse amor e por amor. E vamos aprender então nessa noite sobre essa realidade. O primeiro ponto da nossa mensagem é: como o amamos? De que maneira nós o amamos? Você disse que ama o Senhor, eu também disse que o amo. Agora, eu preciso reconhecer que eu não amo ao Senhor como Ele me ama. Eu não amo ao Senhor como deveria amá-lo. É doído reconhecer, mas é necessário reconhecer que o meu amor pelo Senhor, por Cristo Jesus o Senhor, está muito aquém, muito distante do amor que o Senhor tem por mim. Mas ainda assim, eu me arrisco a dizer: eu te amo, Senhor. Eu te amo, mesmo sabendo que o meu amor por Ele não está muito longe do amor que Ele é digno. O Senhor, nosso Deus, Ele é digno de todo o amor, de toda a honra, de todo o louvor. Nós conhecemos um exemplo na palavra de Deus, de um homem que precisou dizer para Jesus, por 3 vezes, numa conversa, por 3 vezes ele precisou dizer que amava o Senhor. Lembram? Isso. O Senhor estava conversando com Pedro e perguntou a ele: tu me amas? Claro, Senhor, eu te amo, e se puder colocar no coletivo, nós o amamos, como nós falamos inicialmente, né? Nós o amamos. Mas tu me amas, Pedro? Sim, eu te amo. Tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabes todas as coisas. Está lá em João, capítulo 21, salvo engano, verso 17. Ele disse: tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. E nós sabemos que esse amor de Pedro por Jesus, na hora da dificuldade, esse amor converteu-se em medo, esse amor converteu-se em negação,
E o seu amor, o teu amor por Jesus, como fica nas horas difíceis? Nos momentos difíceis que todos nós enfrentamos, quer seja na área emocional, no trabalho, com colegas, relacionamento, familiar, se continua dizendo, nós o amamos, ou eu te amo. O apóstolo Pedro, ele dizia que amava o Senhor, mas na hora da provação, e quando perguntaram a ele se ele conhecia Jesus, nós sabemos que ele disse, não sou seguidor, e chega um momento tão crítico que ele começa a praguejar, começa a falar mal, dizer, eu não conheço esse homem, nunca o segui. Então nós precisamos tentar, de alguma forma, qualificar a forma do nosso amor por Deus, porque nós estamos nessa série de mensagens que fala do amor de Deus e o amor do homem. E o texto que nós lemos inicialmente diz, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Como nós amamos ao Senhor? Se nós olhamos ali para Pedro e vemos que ele negou, mas ainda assim Jesus pergunta a ele, tu me amas? Sim, eu te amo, Senhor, eu te amo, eu te amo. Eu não sei como está o seu nível de amor pelo Senhor, mas quando eu penso sobre isso, eu me sinto envergonhado, constrangido, por tamanho amor do Senhor e por tão pequeno amor da minha parte para com Ele. Eu não sei como você está no seu amor, e você, a igreja, já deve ter percebido que sempre que nós nos expomos à palavra, a ouvir a palavra, nós ficamos na posição de, meu Deus, então eu não sou tão bom quanto eu imaginava. Essa é a intenção, irmãos. Essa é a intenção. Lembram do jovem rico que chegou na presença do Senhor, dizendo, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus começa a explicar a palavra, ele disse, tudo isso, tudo que o Senhor está falando, eu guardei desde a minha mocidade. Aprendi tudo isso, tenho vivido. Ele não conseguia reconhecer quão longe de Deus ele estava. E a proposta, quando nós estamos ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra do Senhor, nós temos que ter esse contraste. O tamanho do amor do Senhor e tão pequeno o amor do homem para com o Senhor. Nós precisamos reconhecer, do contrário, nós vamos sair de uma mensagem, por exemplo, nos julgando alguém digno de ser salvo. Bom, se Jesus viesse agora, eu tenho salvação, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu nunca matei, eu não roubei, eu não isso, eu não aquilo, e aí começam aquelas conversas que uma pessoa que não conhece a palavra de Deus fala, mas nós não. Nós que conhecemos o Evangelho, conhecemos a palavra, precisamos reconhecer, se tenho salvação, e a igreja do Senhor tem salvação, amém? Não porque merecemos, mas pela graça do Senhor, pelo amor do Senhor que nos alcançou e nos oferece tamanha salvação. Então, como nós amamos o Senhor? O apóstolo Pedro teve que reconhecer. Aqueles que conhecem essa passagem que eu estou citando, de João capítulo 21, sabe que quando Jesus perguntou, tu me amas? E a tradução melhor diria, Senhor, eu gosto de ti. Eu gosto é diferente de eu amo, né? Já fiz essa comparação para que a igreja entendesse. Imagine um casal apaixonado, um casal que se diz amar um ao outro, e um diz, eu te amo, e o outro olha e diz, eu gosto de ti. Que balde de água fria, né? Num relacionamento desse, numa resposta dessa, eu amo você, a outra pessoa olha e diz, eu também gosto de ti. Eu admiro bastante você. Acho você uma pessoa legal. Sério? Mas eu te amo, que bom.
Então, foi assim. Mas quando Pedro estava dizendo, eu gosto de ti, é porque Pedro já havia tido a experiência de dizer de maneira categórica, de dizer de maneira segura, dizendo, Senhor, todas as pessoas que estão aqui podem te abandonar, te trair, eu nunca, eu jamais farei isso. E aí Jesus corrige a Pedro, dizendo, eu orei por ti, Satanás está pedindo a tua vida para te provar, mas quando você se converter, Pedro, Jesus, já sou convertido, nunca vou te abandonar. E nós sabemos que Jesus disse nessa mesma noite, antes que o galo cante, 2 vezes, 3 vezes tu me negarás, e de fato aconteceu, não apenas 1, nem 2, mas 3 vezes Pedro negou. Então quando ele disse que amava, e ele negou, aí Pedro começou a entender, esse negócio de amor é uma coisa séria. Eu não posso dizer que eu amo sorvete, eu não posso dizer que eu amo churrasco, que eu amo chimarrão, não posso dizer. A igreja não pode dizer que ama sopa, não pode dizer, não diga isso. Quando muito, diga eu gosto, porque ama, essa palavra amor, é algo tão intenso, que precisamos desse entendimento. E quando Pedro teve esse entendimento, ele disse, eu tenho até receio, Jesus, de olhar para ti e dizer, Senhor, eu te amo. Então tu me amas? Jesus, tu sabe todas as coisas. Se eu falar que te amo hoje, eu estarei mentindo. Então, eu gosto de ti. Tá bom, Pedro, você está sendo sincero. E com esse nível que você está demonstrando para mim, pastoreie as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. Ele começa então a dar essa palavra a Pedro. E como você tem demonstrado esse amor ao Senhor? Nas horas difíceis, você continua amando o Senhor? Nas horas de crise, tem pessoas que passam com frequência por crises de identidade, crises de aceitação. Será que eu sou aceito entre os meus irmãos? Será? E aí nesses momentos de crise, como fica o teu amor pelo Senhor? Inabalável? Ou inclusive, nesse amor para com o Senhor, também já entra na discussão, entra na mesa, não quero mais saber porque estou em crise novamente. Como você ama o Senhor? Bem, essa é a pergunta. Agora, quanto ama o Senhor? Primeiro eu perguntei como nós amamos. Agora, quanto eu amo o Senhor? A intensidade desse amor. Nós chegamos até a cantar de maneira poética, este é o meu respirar, esse é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Aí outras pessoas cantam, assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. E é verdade isso, irmãos. Qual é a intensidade desse amor? Tu és o ar que eu respiro, uma linguagem poética, mas de fato é nessa intensidade o seu amor, mais do que o ar que eu respiro. Eu preciso de ti, diz uma outra canção, preciso de ti, preciso do teu perdão, né? Vai cantando. Então são canções que nos inspiram a uma palavra que pode ser apenas palavras bem colocadas, que tem uma metria, que tem algum ritmo, mas de fato representa algo na nossa vida. Cantamos, eu não te troco por ouro, eu não te troco por nada. Verdade isso, irmãos? Ou são só canções bem melodiosas? Qual é a intensidade? Quanto nós amamos o Senhor? Quanto é o seu amor?
pelo Senhor? Você consegue mensurar? Você, no teu trabalho, como funcionário, como empresário, professor, o médico, o advogado, todas as profissões, você coloca o Senhor em primeiro lugar? Eu sou cristão e por ser cristão eu desenvolvo as habilidades que o Senhor me deu. Peço que a igreja encontre na sua Bíblia, deixando aberto ali 1 João, encontra Mateus capítulo 10, por favor, versos 37 até o verso 42. Mateus 10, 37. Quanto o amamos, quanto você ama ao Senhor. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que... Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequenos em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Mas aqui o Senhor coloca aquele que ama mais ao seu pai e à sua mãe, seus filhos, mais do que a mim. Então, essa é uma intensidade de amor. Como nós expressamos esse amor? Agora, quanto nós amamos ao Senhor? O quanto o Senhor de fato é primeiro lugar em nossa vida? Quanto nós amamos o Senhor é a pergunta. Pode deixar aberto em Mateus 10 e, se possível, voltemos lá para o texto inicial. Quanto nós amamos ao Senhor? Bem, ainda discorrendo sobre essa mensagem, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu proponho que nós pensemos sobre esse amor como um amor que se desenvolve. Ou seja, chegará o dia em que o nosso amor pelo Senhor será o amor perfeito. Chegará o dia, mas até esse dia chegar, que o nosso amor seja como uma crescente, como diz lá em Provérbios, capítulo 4 e o verso 18, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O amor de Deus em nossa vida precisa ser assim. Hoje eu devo amar o Senhor mais do que eu amei ontem, do que eu amei quando eu me converti. E olha que quando acontece a conversão na nossa vida, é um momento muito intenso, a ponto de nós encontrarmos na Bíblia o conselho de voltarmos ao primeiro amor. Lembra-te das tuas primeiras obras, arrepende-te e volta ao primeiro amor. Mas esse primeiro amor, ele deve ser o início de uma nova caminhada, que deve ser uma crescente diariamente. E como eu vou desenvolver esse amor com o Senhor?
se eu não leio a palavra, se você quiser, repita depois de mim, diga assim: eu preciso. Mas com convicção, só aqueles que querem, diga assim: ó, eu preciso ler muito mais a Bíblia, a palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, quanto menos nós lemos a palavra, mais relativos se tornam as situações da nossa vida. Começamos a relativizar aquilo que é absoluto, aquilo que é inegociável. Os princípios da palavra do Senhor para nós são inegociáveis, mas quanto menos eu leio a palavra do Senhor, menos eu tenho contato com a palavra e mais eu me torno alguém que abro concessões, que hoje eu me permito viver longe do Evangelho, longe da palavra do Senhor, e quanto mais uma pessoa se afasta, mais distante ela vai ficando e mais difícil é o retorno. Atenção, irmãos, atenção, igreja. Nós temos um alerta muito forte em Hebreus capítulo 6, falando sobre algumas pessoas que experimentaram o dom vindouro e que caíram novamente no pecado. Hebreus capítulo 6, logo no comecinho, irmãos, acredito que é o versículo 4. Hebreus 6, versículo 4, dá uma olhadinha ali. Mas ele fala sobre a pessoa que uma vez que experimentou o dom vindouro e novamente caiu, não resta mais expectativa de arrependimento, porque já não há mais sacrifício, porque o sacrifício que Jesus fez foi de uma vez por todas. E uma pessoa que se afasta do Senhor, que despreza a palavra, despreza a comunhão, despreza o amor, ele acaba por chegar ao momento de uma frieza tamanha em que é possível que essa pessoa não tenha mais como retornar. Então nós precisamos cultivar esse amor de maneira crescente. E para lhes dar outro exemplo, a Bíblia nos fala de Moisés. Moisés, ele teve um momento de comunhão tão íntima com Deus, quando ele sobe no alto do monte, e a Bíblia nos fala de que o Senhor falou face a face com Moisés, e o rosto de Moisés começou a resplandecer, e quando ele desceu do monte, as pessoas olhavam para ele e não conseguiam, tamanho era o brilho que tinha nele, então ele punha um véu no seu rosto. Porém, a Bíblia também diz que conforme o tempo foi passando, aquele brilho foi desvanecendo, foi se apagando. Mas Moisés continuava com o véu no rosto. Não mais para que as pessoas não tivessem a visão ofuscada com o brilho, mas para que o povo não visse que o brilho já tinha passado. E aí a Bíblia nos fala em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 13. Se você tem o hábito de sublinhar na Bíblia, esse é um bom versículo para você sublinhar. 2 Coríntios, capítulo 3, o verso de número 13. Diz assim a palavra: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Talvez, para que os irmãos entendam, o amor, ele é eterno. A paixão, ela é transitória. A paixão, ela tem data de validade. O amor, não. E eu preciso amar ao Senhor e não ter uma paixão humana pelas coisas do Senhor. Porque já falei para a igreja em outras oportunidades, existem pessoas que são movidas por emoções. E quando ela tem alguma emoção, ela diz: agora vai, porque ela está emotiva, algo aconteceu e ela ficou tão emocionada que diz: agora vai. Mas nós não
nos guiamos por emoções. O crente não vive por emoções, nós vivemos por fé, nós vivemos por convicção. Porque nem sempre eu terei o mesmo desejo de ler a palavra de Deus. Nem sempre eu terei o mesmo desejo da oração. Mas eu tenho a convicção de que eu preciso ler a palavra, eu preciso orar. Nem sempre, irmãos, eu tento, na medida do possível, deixar a igreja, claro, esclarecida quanto a isso. Nem sempre eu leio a Bíblia por amor, mas eu leio por convicção, por saber, eu preciso, porque eu conheço a minha natureza humana, que é pendente para o pecado, pendente para o mal. Então, eu preciso dominar as minhas emoções e não ser guiado pelas minhas emoções. Amém, igreja? Assim deve ser conosco. Nós lemos a palavra, nós oramos, talvez em boa parte do tempo, porque amamos, porque é maravilhoso. Quem ama o Senhor, é maravilhoso. Você está lendo a palavra agora. Estou relendo a Bíblia, alguns irmãos talvez também estejam acompanhando. Chegamos no livro de Salmos, mas eu estava lendo o livro de Jó, e quando comecei a refazer a leitura de Jó, chega um momento em que Jó começa a questionar por que ele nasceu, por que isso aconteceu, e ele começa, como era um homem sábio, a fazer muitas perguntas, e os amigos de Jó começaram a questionar: você está assim, Jó, porque você pecou, se arrependa, Jó. E começaram a falar, e Deus, do começo até quase o finalzinho do livro de Jó, não fala. E Jó falou, daqui a pouquinho os amigos de Jó começaram a falar, e falam, mas de repente você vê ali no capítulo 40, Deus começa a falar, e eu viajo junto com a leitura, né? E eu fiquei imaginando no lugar de Jó, Deus falando e eu diminuindo, e eu querendo, aonde que eu vou me esconder, aonde tem um botão aqui para apertar, e eu sumi daqui de vergonha. Aonde você estava, Jó, quando eu criei o mundo? Aonde você estava quando eu estabeleci todo o firmamento? Aonde você estava quando eu coloquei os grandes animais que até hoje vocês têm dificuldade para domá-lo? Aonde você estava, Jó, quando tudo isso aconteceu? Senhor, eu já falei tudo que tinha para falar, não vou falar mais nada. E o Senhor continua questionando Jó, até o ponto em que Jó disse: Senhor, eu falei de coisas que eu não sabia. Eu falei de coisas que eu não conhecia. Senhor, eu só te conhecia de ouvir. O meu conhecimento de ti era só teórico. Quantos dos senhores que estão aqui têm um conhecimento teórico, racional, lógico, e não tiveram ainda uma experiência de entender o amor do Senhor para contigo? O tamanho do perdão que Ele ofereceu para ti, a graça que nos é oferecida, a misericórdia que se renova a cada manhã. Isso é altamente constrangedor quando começamos a olhar dessa forma. Mas se eu não entendo, eu ainda me acho no direito, sou injustiçado, estão me perseguindo, estão me caluniando, e eu não duvido que estejam. Mas bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, quando vos injuriarem, quando mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, diz a palavra, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Estão falando mal de ti? Glória a Deus, se eu estou com a consciência de que eu estou servindo ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor, pode falar. Está aumentando o meu galardão, minha conta para com o Senhor, né? Não que eu o mereça, mas por graça do Senhor. Bem, então esse amor, ele deve ser uma crescente. No caso de Moisés, era uma intensidade transitória.
Moisés, Antigo Testamento, Antiga Aliança, período da lei. Jesus vem, período da graça, estabelecer conosco uma nova aliança entre nós e Deus, através do sacrifício de Jesus. E agora nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, para que a cada dia o brilho da glória do Senhor seja maior em minha vida, para que cada dia eu ame mais ao Senhor, que quando eu leio a palavra, eu leio com amor, quando eu oro com amor, quando eu estou num culto como esse, é por amor, quando um pequeno grupo vai se reunir, eu faço, estou junto por amor, quando tem escola bíblica, eu quero participar, mas eu faço com amor e por amor, amém, irmãos? O amor que se desenvolve, nós precisamos caminhar, prosseguir nesse amor. E ainda que o façamos, ainda assim estaremos muito longe do amor do Senhor para conosco. Incomparável, infinito e ousado o amor de Deus por nós. O amor que se desenvolve. Eu pedi para você deixar aberto em Mateus 10, então só vou voltar um pouquinho lá. Versículos 32 e 33. Diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Então, um amor que se envergonha do Senhor, que amor é esse? Então, que nós possamos amar tanto ao Senhor, que as pessoas saibam da nossa fé, vejam em nós o amor de Deus e a fé que falamos ter, que as pessoas possam ver em nossas ações. Por fim, irmãos, nós falamos sobre como amamos, quanto amamos, falamos agora sobre o amor que se desenvolve, e por fim, gostaria de falar aos irmãos sobre a razão do nosso amor. A razão do nosso amor. E está no versículo que nós lemos inicialmente. Nós o amamos por quê? Porque é a razão do nosso amor. Porque Ele nos amou primeiro. Você não ama o Senhor por causa das minhas pregações. Você não ama o Senhor por causa de outras pregações que você possa ter ouvido. Nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. Eis a razão pela qual eu o amo. Não sei como foi a tua história, mas em geral as pessoas têm medo da rejeição, né? Então, às vezes, um relacionamento para iniciar, algumas pessoas têm dificuldade para isso. Eu lembro quando eu conheci a Tânia, ainda bem que ela está lá atrás, ela não gosta que eu fale. Quando eu a conheci na igreja, e aí tinha uma outra moça no lado dela, eu disse assim, ó, dá uma força para mim aí, fala com ela. E se ela me ama, foi porque eu amei ela primeiro, né? Deu para você entender? Houve uma intenção primeiro da minha parte, então ela correspondeu. Mas embora havia um medo da rejeição, né? Para com Deus não é assim. Eu não preciso temer ser rejeitado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso, irmãos, que nós desejamos sempre que possível, vamos ministrar o batismo nas águas, porque aquele que reconhece o amor do Senhor, que recebe o amor do Senhor, precisa obedecer ao Senhor. E ele diz, quem crê e for batizado será salvo. Então, nós o amamos. Qual a razão do nosso amor? Ele nos amou primeiro.
Quando Ele te amou primeiro, como você estava? Onde você estava? Tem pessoas que receberam o amor de Deus e estavam perdidos nas drogas. Pessoas que receberam o amor de Deus estavam perdidas na bebida. Pessoas que receberam o amor de Deus estavam na prostituição. Pessoas que receberam o amor de Deus na sua vida e estavam buscando na criação de Deus. Você sabe que nós buscamos a Deus, a comunhão com Deus, através de Jesus. Mas tem pessoas que querem chegar a Deus através da criação de Deus, através do zodíaco, através da força, da energia do universo, ou qualquer outra coisa que o valha. Eu não sei como você estava na tua caminhada, mas eu sei que de um jeito ou outro, o amor de Deus está se revelando a ti nessa noite. E nós podemos dizer: Senhor, nós o amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. A razão do meu amor não é porque eu sou bom, é porque o Senhor é bom e me amou primeiro, e porque o Senhor me amou primeiro, esta é a razão do meu amor, e é por isso que eu te amo. O meu amor por ti, Senhor, ainda é tão imperfeito, e o seu amor por mim é um amor que me constrange tanto. Não sei se você já havia recebido esse amor, mas o fato é que o amor do Senhor está à disposição hoje do seu povo, de todos que nos ouvem. Existem alguns pecados que nos separam do Senhor, é verdade. Um deles, inclusive, a Bíblia diz que é um pecado que não tem perdão. A maioria dos irmãos já sabe. A Bíblia nos fala que o pecado, quem peca contra o Espírito Santo. E o que é pecar contra o Espírito Santo? Em geral, é a pessoa que atribui uma obra de Deus à ação do maligno. Quando Jesus estava operando libertação, os fariseus da época, os escribas da época disseram: ele está fazendo libertação por Beelzebu. Aí o Senhor fala sobre quem pecar contra o Filho tem perdão, agora quem pecar contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão nem agora, nem no porvir. O pecado da pessoa que não perdoa. Você sabia que o perdão não é uma opção? Eu vou decidir se eu perdoo ou não. Perdoa assim como nós perdoamos, porque se vós não perdoardes, também não serão perdoados os seus pecados. Eu preciso perdoar. Eu preciso, porque eu sou alvo do perdão do Senhor, eu sou alvo do amor do Senhor. E quando o amor do Senhor me alcançou, eu fui tão constrangido que eu disse: Senhor, a minha vida eu entrego a Ti.